Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, bom, eu tô aqui na Turquia ainda, então a gente ainda tá fora do estúdio, mas a gente tem algumas notícias muito importantes, então eu não quis deixar vocês sem programa. Espero que esteja saindo no tempo certo, porque eu tô gravando no sábado já bem tarde. O que a gente tem aqui? Um programa sensacional, né? Ibovespa fechou a semana com 1,76% de alta e o ETF, a UVP11, fechou com 1,73% de alta. Então ficou parelho aqui os dois. O IFIX fechou com 0,28% de alta, S&P 500, que é o índice americano, tá? Médio desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, fechou com 1% de alta também. Nasdaq, qual a diferença, né, Raul, entre o S&P, que são as 500 maiores empresas, e o Nasdaq, né? O Nasdaq é um índice que vai medir com um pouco mais de eficácia o desempenho das empresas de tecnologia também. Então, por isso que ele vai subir um pouquinho mais. É a bolsa mais voltada para as ações de tecnologia e tal, menos industriais, ali, a gente poderia dizer assim, né? Então, 1,34% de alta no Nasdaq a 23.702 pontos. O dólar teve uma quedinha na semana de quase 1%, fechando em 5,37, para mim foi bom, me beneficiou, que eu tô pagando as coisas aqui, acaba que é a cobrança em dólar, né? O Bitcoin caiu 1,28%, o Ethereum 2,11%. O Bitcoin tá em $90 mil agora. A gente teve uma semana muito movimentada no mundo aí, com as repercussões da invasão dos Estados Unidos à Venezuela, né? E a prisão do presidente Nicolás Maduro. Tem novidades no caso da liquidação do Banco Master, tem novidade quente aqui pra gente, e tem também a prisão do Bolsonaro, algumas informações adicionais aí sobre isso, e o dado surpreendente da inflação de 2025. Mas a gente já começa aqui falando do acordo comercial histórico entre a União Europeia e o Mercosul, que finalmente saiu do papel depois de 26 anos de espera e de muitas reviravoltas. A maioria dos 27 países da Comissão Europeia concordou com o acordo que prevê uma queda de 90% nas tarifas entre os dois blocos. Basicamente, né, a gente cria aqui uma expansão do que a gente tem nos nossos negócios aqui com a América Latina com a Europa. É muito interessante mesmo esse mercado, porque isso permite que empresas brasileiras comecem a exportar para a Europa com muito mais facilidade. A gente vai ter acesso também a comprar vinho, queijo, né, azeite com preço muito melhor. E outro ponto aqui que pouca gente está comentando é que a gente vai inundar o mercado europeu com carne, né, com proteína animal brasileira e com várias outras coisas, por isso que os franceses eram contra, né, porque os franceses hoje que suprem essa demanda e eles agora vão ter que competir com o nosso preço e eles não conseguem competir. Então, o Brasil, que já dominou o mercado americano, tende agora a dominar também o mercado europeu. Isso aqui é uma notícia muito positiva. Agora, precisa lembrar que isso aqui pode acabar pressionando também a nossa inflação. Como assim, Raul? Se a carne, né, vai ser enviada para lá, ela tende a ficar mais cara dentro do território nacional, né? Algumas pessoas também estão falando que isso pode fazer faltar ainda mais proteína, né, ficar mais cara no mercado nacional. E é verdade. Então a gente está falando aqui de um mercado trilionário que responde por cerca de 25% do PIB de todo o planeta, tá? Que com o livre comércio aí vai aumentar em pelo menos 7 bilhões de reais as exportações do Brasil, com impacto que pode passar de 0,46 ponto percentual no nosso PIB até 2040. É um número realmente expressivo e por isso mesmo causou uma nova onda de protestos dos agricultores lá na Europa, principalmente na França, Bélgica e Polônia. Eles estão com muito medo de perder esse mercado das commodities mais baratas para o Brasil, né? Óleo, café, farelo de soja e tal. Ainda não está tudo resolvido porque falta a aprovação do Parlamento Europeu, o que pode demorar muito tempo aí. Mas já nessa semana, o acordo vai ser assinado pelos dois lados. A presidente da Comissão Europeia comemorou bastante o acordo. Os representantes da Alemanha e de outros países do bloco também falaram que o acordo vai ser muito bom. E aqui no Brasil, Lula disse que foi um dia histórico para o multilateralismo, né? Com os países ganhando dos dois lados. É verdade, aqui tem vitória. Quanto menos taxa, melhor, né? E isso aqui já é uma fuga também do que os Estados Unidos têm feito com a gente, tá? Então é positivo. Resta saber como é que vai ser isso na prática, né? Como é que vão ser as travas colocadas pelo Parlamento Europeu para proteger os agricultores locais. Eu espero que isso não se transforme numa forma simplesmente de inundar o mercado brasileiro de produtos europeus sem permitir que a gente faça a mesma coisa por lá, porque tem surgido no Brasil, uma coisa que eu tenho gostado bastante, boas marcas de azeite, tem surgido, principalmente ali da Serra da Canastra e alguns outros lugares também de Minas e tal, tem surgido bons rótulos de vinhos nacionais, tem vinhos feitos em Goiás, em Paraúna e em vários lugares aqui, tem muitos vinhos do sul também que estão ganhando prêmios lá fora, né? Então seria muito ruim se esse produto chegasse aqui e acabasse com esse mercado e a gente não conseguisse mandar muita coisa para lá. Então acho que a gente também tem que ver se não vale a pena, se eles começarem a restringir produtos, a gente também criar uma lista de restrição, né? Ok, que a gente vai pagar mais caro é ruim pra gente, mas eu gostaria muito que a gente continuasse tendo nossos queijos e as coisas que a gente tem conseguido produzir, tá? Então tenho ficado muito feliz com esses produtos de qualidade do Brasil, né? O presunto de verdade, que não é aquele presunto cozido, né? O presunto mesmo produzido a partir
partir somente da perna do porco ali, sem nada, né? Então, essas coisas têm sido muito legais na minha visão. Bacon também, regional nosso. Cara, muita coisa bacana, né? Mas é isso, uma coisa que é inegável é que pro setor produtivo da Europa, o acordo veio embora, porque ele acaba compensando um pouco os efeitos do Trump também, para eles comprarem também produtos para industrializar lá, né? E aqui pro Brasil tem esse mesmo efeito, também pode dar uma forcinha para nossa economia se recuperar depois desse longo período de juros altos, né? Esse comércio é melhor. Inclusive saiu a inflação do fechamento de 2025 e ficou em 4,26%. É o menor nível desde 2018. A energia elétrica subindo 12% nesse ano e sendo a maior vilã, né? Mas com os alimentos, principalmente os custos de alimentação em casa, caiu ali, estava em 8%, caiu para 1,5%, foi bem bom. Aí o que a gente tem é uma inflação que confirmou as últimas estimativas do mercado e ficou abaixo do teto da meta, que é de 4,5%. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas o Ricardo, o único programa que o Ricardo reúne as notícias para mim, né, que faz o roteiro, é esse programa aqui. E num dos roteiros eu me recusei a falar que não bateria a meta e ele apostou comigo que não bateria. Quem se lembra aí disso aí? Coloca a foto do Ricardo aqui e escreve em cima, grande perdedor, porque ele perdeu essa aposta aí que a gente fez lá atrás. É claro que isso aqui não é uma sinalização objetiva para o Banco Central já começar o corte de juros, mas que permite. Os diretores agora estão muito mais preocupados com esse cenário externo, com a dificuldade para o governo cortar gastos para reequilibrar as contas públicas, mas a taxa deve começar a cair, tá? Mas o lado positivo, pelo menos para os trabalhadores, a gente pode ter uma injeção de 110 bilhões de reais na economia agora em 2026, com a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais, né? Com reajuste do salário mínimo, que foi bem pouquinho, né? 1.621 reais agora ficou, mas é isso. Isso também aumenta, óbvio, o rombo do governo, porque garante, né? Os benefícios sociais, a aposentadoria, etc., ela é indexada ao salário mínimo, então tem mais custo também. Para a Bolsa, o ano de 2025 também foi bom. O Ibovespa bateu o recorde histórico nominal, né? Num ano em que os estrangeiros investiram um total de 27 bilhões de reais na nossa Bolsa, um valor considerado bom, mesmo tendo uma queda muito incomum no segundo semestre aí. E olhando para o fluxo cambial, a gente teve aí a segunda maior saída de dólares da história em 2025. Mas mesmo assim, o real acabou se valorizando muito por causa do enfraquecimento do dólar no mundo e também dos juros altos no Brasil, que acaba atraindo esses investidores estrangeiros. E para quem achava que a situação da Venezuela poderia afetar muito a nossa bolsa, o que o mercado viu foi uma queda quase que imediata das ações de petrolíferas no início da semana, mas que depois acabaram se recuperando e voltando a subir com as notícias de alta do barril de petróleo, como eu tinha dito no vídeo que poderia acontecer, né? E a Petrobras acabou indo na contramão e fechou a semana no vermelho, e a PetroRecôncavo também caiu aí forte, né, entre a quinta e sexta-feira por causa da queda na produção de petróleo em dezembro, caiu 7,09% PetroRecôncavo. Sabe que a gente chegou a entrevistar o CEO da PetroRecôncavo, mas depois ele saiu, então hoje em dia é outro CEO, né? Mas existe um vídeo aqui dele falando o que a gente deveria observar na hora de investir no setor de petróleo. Um vídeo bem bom, chato de ver, mas com muito conhecimento, assim, não é um vídeo que deu visualização nenhuma. São poucas as entrevistas que eu fiz aqui, todas elas são muito técnicas e muito boas, mas as pessoas acabam preferindo quando você entrevista blogueiro, essas coisas, né? Eu não sou muito de fazer isso, então esses vídeos não dão muita visualização. Já entrevistei alguns empresários, trouxe umas coisas aqui pra vocês que são materiais incríveis. Eu entrevistei um dos diretores do Banco BTG Pactual, entrevistei o fundador do BTG Pactual, que não trabalha mais no banco, entrevistei um bilionário brasileiro também do ramo alimentício, que é o Mabel. Entrevistei diversas pessoas aí, muito interessante essas entrevistas, mas pouquíssima visualização. O fato é que a situação da Venezuela fez o petróleo chegar a subir mais de 5% em uma semana, porque o mercado também ficou mais preocupado com uma possível crise de oferta, né? Por causa dos conflitos ali na Rússia, no Iraque, e das manifestações que se espalharam pelo Irã, com o Trump até ameaçando o governo iraniano por causa da repressão aos manifestantes que estão insatisfeitos com a situação econômica do país. Ainda assim, o governo agiu com violência, cortou a internet, e uma ONG denunciou que pelo menos 45 pessoas foram mortas pelo regime islâmico. Poxa, situação triste, né? Espero que eles consigam resolver e tirar esse ditador ali do poder, né? Mas voltando para Venezuela, a gente teve uma discussão ao longo da semana por causa da prisão do Maduro e ele se declarou inocente numa audiência no Tribunal Federal de Nova York. Uma outra audiência foi marcada para o dia 17 de março e por enquanto o governo Trump está dizendo que ele quem manda na Venezuela, mas ao mesmo tempo está tentando costurar alguns acordos ali e até pareceu concordar com o governo interino da vice do Maduro, né? A Delcy Rodrigues. Ele já tinha falado que a líder da oposição, a Maria Corina Machado, não tem apoio e nem respeito do país. Então, por mais que eles gostem dela, né, que foi a vencedora do Prêmio Nobel, eles não conseguiriam colocá-la ali no poder. E aí, no meio dessa indefinição toda, a Venezuela concordou em entregar até 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos. O Trump disse que eles vão ter que usar o dinheiro da venda de petróleo para comprar produtos americanos, né, somente americanos. E também falou que os Estados Unidos podem subsidiar as petrolíferas venezuelanas para reconstruir a infraestrutura do país devastado pelo regime chavista. Agora, lembrando, né,
pensa que é meio com a colonização, né? Você só pode comprar coisas aqui com dinheiro. No mercado a reação foi rápida. A bolsa venezuelana subiu mais de 16% depois do ataque dos Estados Unidos. Na verdade chegou a subir 100% na prática, né? Teve até um trader que ganhou 2 milhões de reais apostando na queda do Maduro um pouco antes da invasão, né? Estão dizendo que é o filho do Trump, mas eu duvido bastante que ele ia mexer com mixaria desse jeito. E aí, na sexta-feira, depois dos militares americanos tomarem o 5º navio de petróleo da Venezuela em alto mar, o Trump decidiu cancelar uma segunda onda de ataques dentro do país, né? Depois que o governo interino começou a libertar os presos políticos, o Trump elogiou muito, disse que foi um sinal de busca pela paz dado pela presidente venezuelana, ou seja, ela vai acabar ficando no poder ali, né? E engraçado que dentro da Venezuela, essa presidente, ela já tinha muito poder, né? E ela é uma das responsáveis, inclusive, pelo rompimento do Maduro com a parte mais à esquerda do regime ali. Ela fez algumas coisas que as pessoas chavistas não gostaram, tá? Interessante, né? E ela acabou ficando no poder ali. Ela é uma das responsáveis pela crise também. Eu não entendi por que ela é tão melhor que o Maduro, assim. Pra mim tinha que ter tirado os dois, né? Já que mexeu, né? Também é a opinião que eu tô dando, né? Não, prende um, não, prende dois. Eu não sei. Olha as coisas que a gente se vê falando, né? Quando a gente se mete a dar opinião política no país dos outros. Lá fora, a China e a Rússia fizeram críticas pesadas contra a ação do Trump, pediram a libertação imediata do Maduro aí numa reunião da ONU, e aqui do Brasil o Lula continua tentando ficar em cima do muro, né? Que é ótimo. Ele conversou com a presidente da Venezuela e também falou com líderes da Espanha, do Canadá, do México e da Colômbia, que também passou a ser alvo das declarações do Trump nessa semana. Eu até fiz um vídeo bem completo sobre isso, mostrando aqui como essas investidas do Trump na Venezuela, agora na Colômbia, na Groenlândia, pode acabar com o chamado multilateralismo e com a ordem que a gente conhece no mundo aí, né? A ordem geopolítica. Inclusive, os Estados Unidos estão pensando em oferecer até $100 mil para cada habitante da Groenlândia, né? Dariam 6 bilhões de dólares aí para tentar anexar a ilha ao território americano, né? Como você tem visto aqui, o mundo tá ficando cada vez mais complexo de se entender. Mas sabia que existem alguns investimentos que você consegue fazer, que você se expõe a todos os países do mundo sem precisar ter conta em cada um deles e tal? Lá na UVP a gente ensina bastante sobre isso no módulo 6. Também tem o módulo de geopolítica que explica como se beneficiar desses movimentos, assim. Se você quiser aprender, é só entrar na uvp.com.br aí, que você pode aprender a investir comigo, lembrando do compromisso da UVP. Entrei, não aprendi, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E agora a gente vem aqui para as rapidinhas, né? Notícias rápidas e irrelevantes aqui, que você já pode ir descansando, mas tem algumas coisas interessantes essa semana. As ações da Azul tiveram uma semana de forte volatilidade aí, depois da empresa aprovar esse aumento de capital de 7,4 bilhões de reais. Num movimento parecido com o da Gol, em junho de 2025, a Azul emitiu 1,5 trilhão de novas ações, fazendo os credores trocarem títulos de dívida pelos novos papéis. Com isso, cada investidor da Azul sofreu uma diluição de 99% na participação acionária, né? As ações da Azul, então, fecharam a semana aí com 88,10% de queda a R$75 depois dessa coisa toda aí. Uma bagunça essa palhaçada, né? É muita diluição. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou também o maior produtor de carne bovina do mundo, de acordo com as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Brasil alcançou a marca de 12,3 toneladas em 2025, superando as 11,8 toneladas produzidas em solo americano. Lembrando que o Brasil também é proprietário de vários desses frigoríficos lá nos Estados Unidos, tá? Então é nosso aqui no geral esse setor. O governo e o STF fizeram cerimônias no dia 8 de janeiro para lembrar 3 anos da invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília. Será que daqui a uns anos vão pegar o livro de história e vai estar escrito isso, né? Da invasão do 8 de janeiro, estão fazendo virar tipo um feriado, que loucura. O evento aconteceu sem a participação dos presidentes da Câmara e do Senado. O evento no Palácio do Planalto contou apenas com aliados do governo. Durante a cerimônia, o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos chamados atos golpistas. É interessante, né? Quando que a gente chama uma coisa, eu tô pensando a nível histórico, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do movimento dos caras pintadas, né? Obviamente era um movimento muito importante, a gente chama aquilo de manifestação popular, a gente fica a favor. Quando a gente fala dos manifestantes andando na rua no período da Dilma, a gente também chama de manifestação e as pessoas a favor. Qual que é o momento que se transforma em ato golpista? É quando a pessoa pede pelo fim da democracia ou quando ela atenta contra um dos poderes? Porque, teoricamente, todo protesto atenta contra os poderes, né? A nossa Constituição, como é que ela prevê isso? Eu realmente não sei, tô perguntando aí pra quem é do ramo jurídico, eu sempre gosto de conversar com vocês nos comentários, mas como é que a nossa Constituição separa o que é um ato golpista do que é uma manifestação popular, né? Já que a democracia, ela convive bem com manifestações populares. É quando tem uso da violência, é quando quebra algo, a manifestação ela só pode ser tipo uma passeata. Eu realmente, eu tô perguntando na honestidade mesmo, eu não sei. O ex-presidente, o Jair Bolsonaro, voltou pro hospital depois de cair dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal e sofreu um traumatismo craniano, cara, muito triste, né? Os filhos dele e a mulher, a Michelle Bolsonaro, criticaram
a demora do ministro Alexandre de Moraes em autorizar a ida para o hospital, afirmando que o Bolsonaro estaria sendo negligenciado e submetido à tortura na prisão. Para ir para o hospital acho que não deveria nem precisar de uma autorização, né? Depois de uma ampla repercussão na imprensa e nas redes sociais, o Tribunal de Contas da União voltou atrás e suspendeu a inspeção que tinha sido determinada na semana passada para investigar a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. O caso vai ser levado para o plenário do TCU. E também nessa semana saiu a notícia de que vários influenciadores teriam recebido dinheiro de agências de marketing digital para falar mal do Banco Central e defender o dono do Master, né, o Daniel Borcaro. Sinceramente, eu queria entender por que não foi instituída uma CPI disso aqui, né? Na verdade, eu sei por quê, mas eu acho que como brasileiros, o Brasil deveria cobrar ativamente uma CPI ser instaurada. Nesse caso, tem coisas aqui muito sérias acontecendo, né? O que precisa para instituir uma CPI? Tem coisa no Brasil que eu sinceramente não entendo. Tem coisa tão besta que vira CPI, vai para investigação, agora uma coisa séria dessa, um monte de problema, envolve banco público, etc. Não precisa de CPI? Estranho, né? A Argentina conseguiu também um empréstimo de 3 bilhões de dólares com bancos internacionais para reduzir a dívida pública e reforçar as reservas aí. Numa nova vitória do governo Milei, o risco soberano do país caiu para o menor nível dos últimos 7 anos e a pobreza também caiu em 10%, se não me engano. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante. Um novo estudo mostrou que quem dança tem 76% menos de chance de ter demência. E o que considera dançar? E o Superior Tribunal Militar divulgou dados de um inquérito de 1997 para comprovar que a história do ET de Varginha é uma mentira e que os militares nunca capturaram nenhum alienígena na cidade. Se fosse mentira mesmo, não precisava, né? Tá fazendo esse estardalhaço tudo. Eu acredito no ET de Varginha, vou deixar bem claro isso.